nosso primeiro contato, ele foi... Eu ainda morava na casa da minha mãe, na época do Orkut ainda, né? E dentro do Orkut ele tinha, né, alguns aplicativos, né? E aí eu fui passando as pessoas, e aí na hora que eu vi a foto dela, ela tava com a blusa preta. E aí eu tava na foto bem arrumada, linda como sempre, né? E aí eu cliquei e mandei a mensagem pra ela. Uma cantada, né? Que ele mandou. Pra resumir, eu mandei assim pra ela. Você quer ser o morango do meu fundi? Você imagina, né? De madrugada. A gente era adolescente ainda, né? Então, a única coisa que eu lembrava, e eu gostava muito, né? Eu sempre gostei muito de doce, né? E eu gostava muito de fundir. E aí eu peguei e falei assim, cara, vai ser isso aqui mesmo que eu vou mandar. E foi. Uma grande lição, né, que eu percebo assim de tudo isso é enfrentar as barreiras, sabe? Seja a distância, seja o que for, cara. A gente às vezes recebe uma proposta de trabalho em outro lugar, ou alguma questão de saúde, enfim, N motivos que te levam a se deslocar, né? E a grande lição que eu vejo, assim, a gente sim superou essas barreiras, e pra gente a distância nunca foi o problema. Não, nunca foi. E pelo contrário, a gente superou as barreiras, né, e ficou mais forte, né? Hoje, casados, a gente nem briga, né, amor? Não. Porque a gente já passou por tanta coisa. E aí a gente só comemora. O pessoal fica falando assim, meus amigos mesmo, sabe? Eles falam assim, gente, mas o Douglas e a Gabriela vivem viajando. Eu falei, gente, mas nossa história foi uma viagem. Vive viajando, vive comemorando. A gente vivia viajando, a gente só tava na estrada o tempo inteiro. O dinheiro que a gente tinha era pro ônibus. A gente não tinha mais dinheiro pra ficar saindo. Foi desde criança brincando, tinha um ônibusinho de brinquedo, caminhãozinho e tal, mas de caminhão na verdade nunca gostei. Gostei mais foi de ônibus. Então por isso que eu decidi que a profissão minha seria essa. Quando eu comecei a ser motorista de ônibus, a maior dificuldade foi conseguir entrar na primeira empresa, porque as oportunidades eram poucas. E muitas empresas tinham, mas nenhuma não abria as portas. Onde tive que entrar primeiramente no transporte urbano, de micro-ônibus. Depois passei por serviço convencional, de transporte coletivo, dentro de passageiro. E depois que eu fui conseguir uma experiência no coletivo, eu tive a oportunidade de encaixar em outra empresa. E de lá para cá foi só subindo, que as empresas hoje em dia, se o motorista não for qualificado, ela não pega. Uma empresa de porte grande, por exemplo, você tem que vir de uma experiência lá de baixo para você conseguir chegar até aqui. Caso contrário, você não consegue. E tem que ter experiência, caso contrário, não tem como. Quando a gente vem para a plataforma olhar os ônibus, tem as empresas mais aderentes às resoluções e tem as que precisam de mais orientação. E nessas que a gente deve focar mais, né? Que precisa de orientação em relação à segurança, ao atendimento ao usuário e todas as normas que a NTT exige. A princípio, a gente olha todos os pneus, inclusive o step, os extintores de segurança, os martelinhos de quebrar os vidros em caso de necessidade. Esses itens são imprescindíveis e a gente, se tiver faltando algum, o veículo fica retido até regularizar para ele poder sair. Não tem como sair sem isso. As empresas têm a obrigação de emitir bilhete de passagem eletrônico, daquele que quando a gente olha no QR Code, você consegue linkar com o bilhete na Receita Federal. Muitas empresas não emitem esse tipo de bilhete e aí esse bilhete não é válido. Então, se a gente identifica isso, pede para a empresa emitir novos bilhetes e faz os autos de infração e orienta a empresa para regularizar todo o sistema dela.
quando o motorista chega, igual eu chego para fazer uma viagem, eu tenho que me apresentar, iniciar a viagem com 1 hora de antecedência do horário de partida da rodoviária. É feito um checklist no veículo, onde o motorista, o carro já vai estar todo revisado, mas porém eu como condutor tenho a obrigação de verificar os itens de segurança, que é o quê? Vou olhar se os pneus estão todos calibrados, bater o pneu ali, vou olhar as correias do carro para ver se está tudo ok. Cinto de segurança, vou dar uma olhada no cinto de segurança das poltronas dos clientes, se estão todos ok. E vários outros itens que a gente olha no dia a dia, para que nós inicia e termina a viagem com segurança. Eu penso muito, porque quem tem família pensa muito na família que ficou em casa. Então todo passageiro, que nós não chamamos passageiro, a gente chama cliente, porque passageiro é aquele que passa, o cliente a gente conquista. Então eu tenho que fazer um bom trabalho, eu tenho que pensar que tem, pelo menos uma pessoa está esperando alguém que eu estou transportando aqui em cima. Então eu tenho que dirigir da melhor forma possível, respeitando o Código de Trânsito Brasileiro, respeitando as leis, e dirigir com a maior segurança possível para que as pessoas cheguem sãs e salvas na casa deles, sem envolver em acidente, e todos chegarem com segurança. A partir de 2015, a NTT passou por um momento de mudança no regulamento, né, das legislações que estavam vigentes. Então, os serviços que antes eram delegados por permissão, que eram licitados, passaram a ser delegados por autorização. Isso facilitou a entrada de novos operadores no mercado, porque o ambiente de autorização ele é exercido no ambiente de livre e aberta competição e com uma abertura de mercado com novos entrantes, né, com novas empresas que possibilitam maior concorrência para essas empresas e benefício aos usuários. E da mesma forma também como essa entrada e essa saída desses reguladores, ficou mais fácil, né, a gente controlar a entrada e saída dos reguladores, então isso é um benefício para os usuários. Uma das inovações que a NTT trouxe nos últimos anos foi a implementação do Munitrip para o sistema regular principalmente, que é um sistema que ele é tanto embarcado, ou seja, dentro do ônibus, a transmissão dos dados, também não embarcado, ou seja, a transmissão dos bilhetes. E aí com esse sistema, apesar de não ser em tempo real ainda, a gente tem como conferir se a empresa está seguindo o itinerário correto, a jornada de trabalho do motorista, tem como conferir também se ele está passando o limite de velocidade da via. Então trouxe bastante segurança e está trazendo também o monitoramento de uma forma geral para o transporte regulado. Outro aspecto importante para os usuários foi a regulamentação dos benefícios tarifários pela NTT, das gratuidades, que hoje as empresas são obrigadas a ofertar esses benefícios tarifários em pelo menos uma viagem semanal por sentido, que é a frequência mínima dos serviços ali, que é a regularidade mínima que a empresa tem que fazer. Então isso é muito importante porque o usuário tem como saber ali qual é o horário da linha dele que está sendo ofertada ali, que ele pode usufruir desses benefícios que são estipulados pela lei. No começo, assim, que eu estava conhecendo, né, a Gabriela, eu cheguei a comentar com a minha mãe, assim, né, sobre a cidade, né, eu falei, é Uberaba e tudo, eu já olhei, dá 530 quilômetros, né, daqui, não é tão longe, né, e eu acho que, assim, muitas das coisas a gente tem que se arriscar aí de cabeça, né, então foi assim, eu falei assim, rapaz, eu conheci ela, eu gostei dela, ela gostou de mim, por que ficar esperando mais, né, depois que eu já tinha feito o pedido, né, do namoro, eu falei pra ela, falei assim, não, eu vou me organizar pra poder ir, né, e ainda... Não, ele me pediu namoro, eu falei assim pra ele, tá, mas a gente vai namorar virtual? Como é que a gente vai namorar virtual? Sim, ele falou, não, eu vou ir te ver. Falei, não, e aí você sim. pensa, a mulher fala pra você, e aí, se a gente vai namorar virtual, aí você já entendeu, né, o recado, eu quero te ver, né? Ué. Eu realmente pesquisei, foi bem bacana, porque era acessível, né, pra gente conseguir fazer a viagem. Naquela época ainda os preços... Fui na rodoviária comprar. Ele me ligou, falou, tô na rodoviária, vim comprar passagem. Eu falei, gente, tô vim comprar passagem e assim,
foi uma loucura, porque eu fui fazendo, eu entrei de cabeça e fui fazendo. Na hora que eu percebi, eu já tava ali fazendo, sabe? E aí eu lembro que quando eu peguei o ônibus pra entrar e pra ir, né, pra te ver, e eu fui a viagem inteira pensando, eu sou doido. Eu tô indo numa cidade que eu não conheço ninguém. Porque eu não tenho nenhum. Eu só a vi pelo webcam, conversei com ela, tá, e tudo, mas assim. Aí ele começou a ficar com medo que eu não fosse eu. Que eu fosse outra pessoa. Eu falei assim, já pensou? Chega lá, é outra pessoa. Meu Deus, totalmente diferente. Sequestra, sei lá. Não, e nessas horas você pensa de tudo, né? Você tá inseguro, né? E tudo. Né? E aí eu lembro que eu dei um abraço, né? Foi, a gente chorou. A gente chorou. E aí eu te dei um beijo. Foi. Né? E depois a gente foi lá pra casa, né? A gente pegou o táxi e nessa eu falei assim, e vivendo um sonho, cara. Porque assim, a impressão que eu tinha era justamente que o virtual se tornou real. E eu lembro que eu era novo e eu tinha feito poucas viagens sozinho. E eu não gostava de descer do ônibus. Eu não gostava de descer. E ele normalmente sempre parava ali em Catalão, né, de madrugada. E aí eu ficava com medo, porque às vezes tinha 2, 3 ônibus iguais. Porque era comboio, né? E eu ficava com medo de sair e entrar no ônibus errado. E eu entrei em ônibus errado demais. E aí eu não gostava de sair. Quando eu vinha, né, pra cá, né, pra Brasília, a gente sempre parava em Catalão. Aí eu sempre comia o caldo lá que eles tinham e tudo mais. E aí eu comecei a decorar o número dos ônibus, né? Porque tem a numeração do ônibus embaixo, foi um macete, né? que você me ensinou, porque, amor, pega o número, né? Porque eu ficava com medo de descer porque e pegar. De tanto entrar em ônibus errado, uma vez eu quase perdi o ônibus. Aí eu entrei, fui, porque eu sempre escolhi, eu e ele, a poltrona 23, 24. Né? Eu sempre pegava do lado da janela e no meio do ônibus, que minha mãe sempre falava, viaja no meio do ônibus, que é menos perigoso e tudo mais. Então eu sempre escolhi essa poltrona. A mãe falou, a gente obedece, né? O pedido oficial foi em 2020, né? Lá na catedral, né? Foi, eu chamei ela pra almoçar fora. Pra almoçar, né? Foi. E aí eu falei que eu tinha que falar uma coisa muito importante pra ela. Isso porque a gente já morava junto há 6 anos, há 6 né? anos, A gente tinha união estável. E aí eu lembro que eu queria que fosse na catedral, porque eu sei lá, eu tinha isso comigo, a questão de bênção, né, e tudo, das bênçãos. E aí... Na pandemia, né? Eu lembro que eu fiz o pedido de casamento, foi num pôr do sol, na catedral. A coisa mais linda, tem até as fotos. Na catedral, e aí eu lembro que ela se emocionou muito. Foi. Né? E... só de lembrar. Quando eu fui fazer o pedido, né? Eu parei na porta da catedral, né? Ajoelhou, eu já comecei a chorar. Falei, meu Deus do céu. Ajoelhei e abri, né, as alianças e perguntei se ela queria casar comigo. Nossa, só de lembrar. Aí não teve outra, né? Eu falei assim, se ela falar que não, agora ferrou, né? Mas foi mágico também, né, amor? E aí eu entrei em contato com a Real Expresso, com o saque da Real Expresso, né? Mandei uma mensagem no WhatsApp, contando um pouquinho da nossa história. Falei da Leilane, né? Que a gente conhecia a Leilane, que a Leilane ajudou muita gente. E aí, de repente, eu recebi uma mensagem da Leilane da Real Expresso me respondendo. Na hora, eu me desabei, chorei demais, né? Você lembra, né? E... Aí ela falou que, claro, que ia disponibilizar um ônibus, né? E ela perguntou, já foi perguntando, já foi tomando iniciativa, qual o melhor dia. E aí ela chamou a gente para poder fazer aqui na garagem, né, da Real Expresso. E a gente assim, foi mais um dia de um sonho, né, em poder registrar essa parte da nossa história, né? Porque a gente sabe o tanto que foi difícil as viagens, o tanto que a gente se esforçou para poder dar certo. Eu fico imaginando justamente, né, a nossa história, né, outras histórias que devem existir. Sim. Né, de casais jovens, de casais já maduros, né, e que por algum motivo tiveram que ficar distantes, né, mas assim... isso é viver, pra mim isso é viver. E a distância é só um detalhe, né? O resto dá tudo certo, né?